Abra sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Esse texto é emblemático, é um texto que eu gosto muito. É um texto que chama muito a minha atenção, com certeza chama também a tua atenção, haja vista que ele tem uma força muito grande. E essa força, claro, é o mover do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo fala ao coração sensível através dessa palavra de uma forma intensa, poderosa, e nós precisamos estar com os ouvidos abertos às boas novas do Senhor. Ouça, Colossenses capítulo 3, versículos 1 até o 4, diz a palavra: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Oremos. Senhor, muito obrigado por esta revelação tão grande, Senhor. Esse ensinamento tão profundo que nos dá alento, que nos dá o consolo, a esperança, Senhor. E que nessa noite venha falar aos nossos corações. Dá-nos, Pai, o discernimento para que nós possamos entender a Tua palavra e assimilá-la como não há nada mais importante, Senhor, como o máximo que o homem pode assimilar. Ô Espírito, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vivemos num mundo muito louco, um mundo repleto de situações complicadas. Nós dizemos que os jovens perderam a noção da vida, não sabem o que querem, não são responsáveis. Sabemos que os jovens estão soltos e consumidos pelo pecado. Mas quando saímos dos jovens e um degrau acima, os mais adultos, vemos que é a mesma situação. Consumidos pelas preocupações, pelas obrigações, pela família, consumido por uma série de fatores. E quando chegamos à idade, os idosos, já com aquela plaquinha, estacionamento de idoso, quando você chega a essa fase da vida, não muda muita coisa. O capeta, ele olha para você e ele quer te balançar, ele quer sacudir a tua existência. Ele faz você olhar para o teu passado e você há de concluir que nada você fez na vida de aproveitável. Ele há de concluir, o idoso há de concluir que ele viveu perdendo tempo sobre a face da terra. Esta é uma realidade da nossa vida, é uma realidade deste mundo. E muitos, amados, muitos, da idade mais jovem até os mais idosos, dão cabo à vida, porque não conseguem suportar a vaziez da existência, a falta de objetividade na vida. Não consegue e optam por entregar-se ao maligno, já que quando alguém dá cabo da sua vida, com raras exceções, e não é julgamento, há tempo de arrependimento e confissão de pecado. Irmãos, esta é uma realidade triste dos nossos últimos tempos, e esta realidade desvia-nos do propósito de Deus. E eu quero chamar a tua atenção. Qual o teu propósito diante de Deus? No decorrer dos últimos tempos, o propósito de Deus se cumpriu na tua vida ou você se envolveu com esta vida? Tudo isso é para nós pensarmos, analisarmos. Porque aquele que fala convosco, ele é Deus de justiça. E ele não olha para você como inocente. Ele não olha para mim como inocente. Mas ele olha para mim, no meu caso, como justificado no seu sangue.
E Ele quer que você seja justificado no sangue de Cristo Jesus. Irmãos, esta é uma realidade que nós não podemos perder jamais de vista. Nós temos que possuir a mentalidade do Senhor, vivermos focados naquilo que é do alto. Qual o teu foco de vida? O que é que rouba-te da presença do Senhor? Atrapalha a tua caminhada com Cristo? O que é que te faz desistir de amar Jesus acima das migalhas mal cheirosas que o maligno joga diante do homem? Entenda isso como pecado. Dá para compreender? Qual o teu propósito? Irmãos, essa passagem o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos e chama aquela igreja, desafia, na verdade, aquela igreja a refletir sobre onde ela colocava o seu coração. E é uma palavra extremamente atual, se aplica para nós hoje, em pleno século 21. Onde é que nós temos colocado o nosso coração? Onde é que você tem colocado o teu coração? Dá para você refletir? Tem coragem? Tem coragem de refletir? E eu quero emendar uma pergunta retórica. Você vai para o céu ou para o inferno? A resposta você tem. Por que você opta pelo inferno? Porque você quer passar uma eternidade no sofrimento sem fim. Porque você opta por não servir ao Senhor, que promete uma eternidade na glória, na sua casa, diante dEle, oferecendo o melhor que o homem não pode imaginar, porque supera demais as nossas expectativas. Vê como são as coisas? Cuidado com as opções. Estamos sobre a face da terra para honrar, para glorificar o nome santo de Deus. E Cristo precisa ser o centro da nossa vida. E as nossas prioridades servir ao centro da nossa vida, Jesus. Essa é a realidade. Mas vamos discorrer a respeito desse texto, versículo a versículo, para que nós possamos entender a profundidade que com certeza não conseguirei expor a vocês. Mas fale com o Espírito Santo. Eu quero ouvi-lo. Eu quero ouvi-lo. Amém? E no versículo 1, irmãos, ouça o que diz o apóstolo Paulo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Você já parou para refletir sobre essa afirmativa do apóstolo Paulo? Talvez você já leu esse texto 1 milhão de vezes, mas nunca parou para refletir sobre ele. Ouça só como ele inicia. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, as consequências? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Amados, nós precisamos entender um fator extremamente importante. A palavra de Deus diz que você está morto nos teus delitos e pecados. Que você está previamente condenado ao inferno. Que em pecado você nasceu. E eu me incluo nisso. Estou apontando você aqui, mas eu me incluo. É universal isso aí. Em pecado você nasceu. O que te aguarda no final da tua vida, por melhor que tu sejas, é uma condenação eterna. Não há como mudar esta história. Não há.
No entanto, amados, glórias ao nome santo de Deus, exaltado seja o Senhor, porque Ele, na sua graça, na sua misericórdia, Ele nos amou, Ele olhou para cada um de nós, olhou para você de forma pessoal, porque Deus não olha multidões, Deus olha de forma pessoal. Deus te conhece pelo nome, Ele sabe o que você faz, Ele sabe o que você está pensando agora. Deus não está olhando para essa coletividade, não. 8 bilhões sobre a face da terra, Deus conhece um a um, sabe o pensamento de um a um e cuida de forma pessoal de um a um. E esta é a realidade. E esse texto, irmãos, chama-nos a atenção para uma realidade, que às vezes nós não queremos ver, mas a palavra é explícita. Mais uma vez, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Mas por que ressuscitados juntamente com Cristo? Você pode até questionar-me, mas pastor, eu estou aqui, estou vivo ainda, nem morri, como é que eu fui ressuscitado? Talvez você possa pensar dessa forma, talvez, imagino eu que não. Mas evidentemente que o Senhor está falando no aspecto espiritual. Você nasceu morto nos teus delitos, nos teus pecados, práticas que geram pecados. A palavra diz que você nasceu morto, mas o dia que você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da tua existência, eis o que a palavra diz, eis o que a palavra atesta, diz que nós somos ressuscitados. Oh, glórias! Aleluias! Nós fomos ressuscitados. Mas pastor, como é que eu sei que eu fui ressuscitado? Como é que eu sei? De forma impactante. Se você curte o pecado, em todas as suas nuances, sejam eles pequenos ou grandes, você não é um ressuscitado, você não é um que anda com Jesus. Amados, isso é mais sério do que parece, porque quando nós ouvimos essa palavra, ela bate assim, e o nosso coração, esse coração maldito que nós temos, enganoso que nós temos, a Bíblia diz que o coração é fonte de toda coisa ruim. O nosso coração, ele tende a apontar o dedo para quem está ministrando a palavra, porque é assim que as coisas acontecem. Mas esqueçam quem está falando. Esqueçam quem vos fala. Mas olhe para aquele que está por trás de mim. É Ele que fala. Olhe para o Senhor Jesus. É Ele que fala. Olhe para o Espírito Santo. É Ele que vivifica a palavra. E nada sou o maior dos pecadores, com certeza. Mas veja, restaurado em Cristo Jesus, ressuscitado em Cristo Jesus. E a palavra diz, amados, que a partir do momento que nós somos ressurretos em Cristo, ressurretos espiritualmente em Cristo, a nossa união com Ele nos transforma de uma forma bem ampla. Oh, glórias! Ele transforma a nossa posição, nossas expectativas, nossas perspectivas, nossa forma de entender o mundo. O Espírito Santo transforma a nossa existência e Ele aponta o dedo para cada um de vocês e diz: hoje é tempo de mudança, hoje é tempo de ressurreição, porque está chegando a hora, tanto da volta do nosso amado, quanto do nosso encontro com Ele na glória. E é melhor estarmos preparados, ressurretos em Cristo, para que você não sofra as consequências que você nem imagina. Nem imagina. Amados, quando nós de fato amamos a Cristo, somos ressurretos em Cristo, o nosso prazer está em buscar as coisas lá do alto. E buscar as coisas lá do alto não é buscar a vida pecaminosa, mas uma vida santa. E aquilo que é comum
a Jesus Cristo. Oh, glórias! Buscar as coisas do alto nada mais é, irmãos, do que estarmos vivendo em santidade, porque a santidade gera comunhão com Cristo, para que assim nós possamos glorificá-lo, adorá-lo, exaltá-lo. Oh, glórias! Isso é buscar as coisas do alto, mas só é possível àqueles que foram ressurretos espiritualmente, ressurretos em Cristo. E esses não desprezam aquilo que é do Senhor, mas têm a obra de Deus como o que há de mais importante sobre a face da terra. Porque não é diferente. Jesus é o que há de mais importante na vida do ser humano. O diabo não é o mais importante na vida do ser humano. Não dobre-se a ele, satisfazendo os caprichos dele, mas dobre-se diante daquele que pode te levar para a glória e está eternamente diante do Todo-Poderoso. Amém, amados? E esta é a verdade, e esse que nós amamos, e que nos ressuscita, está sentado à direita de Deus, assim diz a palavra, e logo, logo, estaremos também à direita do Senhor com o amado Jesus. Oh, glórias! E é para ter prazer nessa afirmativa. É para ter prazer. No versículo 2, vamos seguir a palavra do Deus Todo-Poderoso, porque ela é profunda, ela é maravilhosa, ela é extraordinária. Versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Amém? Vamos ler juntos? Todos juntos. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Isso é mandamento. É uma orientação do Senhor através do apóstolo Paulo para as nossas vidas. É uma orientação que Deus diz para você: pense nas minhas coisas. Pense no meu reino. Pense naquilo que eu tenho para você. Pense como você pode me servir. Pense como você pode ser cidadão do céu. Pense como você pode me adorar. Nesse texto, nessa afirmativa, você pode entender todas essas coisas e mais 1 milhão de coisas. Porque o nosso Deus é magnífico, é extraordinário. Quando nós entendemos essa palavra, irmãos, nós vamos compreender o seguinte: o Senhor nos chama para que nós possamos ajustar os nossos pensamentos e valores aos pensamentos e valores de Deus, à vontade e valores de Deus. Quando nós, queridos, somos ressurretos, quando o Senhor mudou a nossa sorte, transformou-nos, quando Ele nos resgatou do deserto do pecado, quando Ele nos deu um nome novo, quando Ele escreveu o nosso nome na glória, Ele também nos ordenou que pensássemos nas coisas lá do alto. Pensássemos nas coisas lá do alto. Entenda ainda, irmãos, pensar nas coisas do alto. Quando você abandona toda a mentalidade terrena, maldita e passageira. A mentalidade, irmãos, terrena, ela não te restaura, ela não te edifica, ela não enche o teu coração, mas ela te dá uma passagem nas mãos escrita: inferno. E muitos colocam essa passagem no bolso e estão muito felizes, curtindo aquilo que o inimigo tem a oferecer em detrimento da ordem de Cristo Jesus. Para onde o povo está querendo ir? Por que brincam com Deus? Por que subestimam Deus? Por que subestimam o Senhor? Você sabe quem é Deus? Dias atrás eu falei que o universo, estima-se que ele tenha uma circunferência de 90
bilhões de anos-luz. Dá para você entender? Não dá. Dá para você escrever esse número? Se você fosse escrever esse número, você ia começar aqui e terminar lá. Ou seja, os 90 bilhões de anos-luz transformados não caberia nessa parede, dando a volta aqui, a quantidade de algarismos. Mas quem é esse Deus? Este que muitas vezes é subestimado, é escrachado, é envergonhado, é deixado para trás, porque o diabo é mais importante, porque o diabo é mais legal, porque o diabo é show, mas é um show de horrores, de horrores, de horrores. Legal? Legal. Ele quis destruir Jesus. Legal. Ele colocou a raça humana nesse estado que nós estamos hoje. O diabo é legal. Veja, irmãos, as consequências. Nós precisamos focar a nossa vida em Deus, e vivermos o reino do Senhor, como se não houvesse outro reino, como se fosse único, mas existe outro reino, mas opte pelo reino dos céus, opte pelo reino que Jesus optou, que o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, optou e deu a sua vida. Na semana passada eu falei aqui, vou repetir só um pouquinho. O apóstolo Paulo, ele optou por Jesus, o seu foco de vida era Jesus. Ele não tinha mansões, não tinha o melhor da terra, não tinha cavalos brancos, carruagens magníficas. O apóstolo Paulo tinha perseguições, pedras, tinha pessoas maldizendo a sua vida, maledicências sobre ele, e terminou a sua existência preso em Roma, decapitado. Cortaram o pescoço do apóstolo Paulo porque ele era cidadão romano. Os demais não tiveram, entre aspas, os demais apóstolos, não tiveram a mesma sorte. Eles foram pendurados em cruz, crucificados, sofreram as agrúrias da morte. Meu Deus amado, misericórdia. Não dá para entender isso aí. Pendurava-se o homem na cruz, e ele ficava ali sofrendo cãibras, dores. A situação era tão degradante, até que a morte o alcançasse. E às vezes demoravam dias, porque amaram Jesus. Quando nós saímos da igreja primitiva e entramos na história, um pouco mais à frente, aqueles que amaram, muitos que amaram Jesus, foram amarrados em postes, madeira colocada aos seus pés, e o fogo subia, queimando os seus pés, seu corpo. Sabe o que é isso? Amar Jesus. Amar Jesus! Isso é amar Jesus. E nós não fazemos nada. Eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Mas na primeira oportunidade que o capeta fala, pss, 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 vem cá, vem cá, pss, 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 vem cá, vem cá, vem cá, come, pss, pss, come. Essa analogia, o homem sem Jesus, com um cachorrinho, é dessa forma. Triste, mas triste é a vida daqueles que partiram para Jesus, aliás, partiram para a eternidade sem Jesus. Você tem hoje a oportunidade de ser de fato, não hipócrita, mas um servo de Cristo Jesus. Alguém que ressurgiu e que busque as coisas lá do alto. Amém, amados? Oh, glórias! Versículos 3 e 4. Eu quero impactar vocês.
A palavra não é boa de se ouvir. Mas é melhor você ouvir esse pobre servo de Deus aqui, do que ouvir a voz de milhões de trovões falando para você: apartai-vos de mim, apartai-vos de mim, não te conheço. Prepare-se. 3 e 4. Colossenses capítulo 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Queridos, esses últimos 3 versículos chamam-nos a atenção para a glória futura que está nos reservada. Para a glória futura que está reservada àqueles que amam a Cristo Jesus. Para a glória futura daqueles que, a exemplo do apóstolo Paulo, que colocou a sua cabeça e disse: pode cortar, meu amor por Jesus é maior, não nego meu Jesus. Estou parafraseando, não sei quais foram as palavras dele, mas nada muito longe disso. Aqueles que foram pendurados na cruz tiveram a oportunidade de negar ao amado Jesus, mas eles abriram os braços: pode pregar. Aqueles que foram queimados tinham oportunidade, porque a condição era: apostata a tua fé, nega a tua fé, e você não será queimado. E essa questão do queimado, das pessoas que foram queimadas, isso está na história. É só você ler um pouco de história, não está na Bíblia, mas você lê a história, você há de ver como pessoas foram martirizadas de uma forma assustadora. Eles tinham a oportunidade de sair do tronco, mas eles falaram: pode colocar fogo, porque eu não estou morrendo, estou indo para a glória. Sabe o que é isso, irmãos? Amar Jesus mais do que a própria vida. Amar Jesus mais do que as migalhas que o diabo joga diante do nosso caminho. Amar a Jesus mais do que as riquezas que o diabo oferece às pessoas, como ofereceu a Jesus. Tudo isso, irmãos, é amar o Senhor de uma forma intensa e poderosa. Quando nós entendemos essa verdade, nós somos completamente regenerados do pecado. Aquela vida velha que você tinha, que envergonhava a igreja, envergonhava o povo de Deus, que te aproximava do inimigo, que te fazia numa foto, você e o cão, porque Deus não está na história. Estes são transformados, regenerados, uma nova vida em Cristo Jesus. E isto é afirmativa, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Qual a afirmativa? Porque morrestes. Morrestes de quê? Para quê? Morrestes para a vida pecaminosa. Abandonastes a vida pecaminosa, deixastes, quebrastes a amizade com as trevas. Se não for assim, irmãos, não tem céu. Não subestime Deus. Não brinquem com Deus. Não brinquem com Deus. É mais sério do que parece. Meu Deus, como é sério. Mas a partir do momento que nós somos ressuscitados, oh glórias, o Senhor nos dá uma vida nova, irmãos, e essa vida está oculta em Cristo Jesus. Quando nós temos uma vida ressurreta, oculta em Cristo Jesus, nós não vamos nos deixar dominar pelas trevas, pelo maligno, por melhor que seja o prato oferecido. E às vezes, e geralmente, são migalhas. Migalhas, aquilo que o maligno oferece. Quando nós estamos ocultos
em Cristo Jesus, somos intocáveis. Somos intocáveis, porque teremos em nossa vida a plenitude de Deus. Viveremos a verdade do Senhor. O nosso prazer estará em servir o Todo-Poderoso. Oh, glórias! Nossa alegria estará em cultuar o Criador, falar com Deus, comer a palavra, fazer a obra, testemunhar de Cristo. Porque estas são ações comuns àqueles que foram ressuscitados e buscam as coisas lá do alto. Ainda no versículo 4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Eu quero parar nesse pontinho aqui. Quando Cristo, Ele é o quê? A nossa vida. Veja, Colossenses capítulo 13, versículo 4. Ouça. Olha só, quando Cristo, Ele é o quê? A nossa vida. Se Cristo é a nossa vida, como podemos viver na prática do pecado? Não há como você conciliar. Não há. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Está falando da volta de Jesus. Amém? Irmãos, a palavra de hoje é para você refletir bastante. É para você refletir. Ela estará disponível posteriormente na internet. Tenha coragem de ouvi-la, porque esse que vos fala tem coragem de falar esta verdade de Cristo Jesus. E eu quero chamá-lo a atenção ainda em nome de Jesus. Nós temos que desenvolver uma comunhão real, verdadeira com Cristo Jesus. Não permita, irmãos, que o achar na vida do homem, no aspecto espiritual, e quase em todos os aspectos, mas o achar no aspecto espiritual é um instrumento do diabo. Aí eu acho que não é bem desse jeito, não. Esse pastor é meio radicalzão mesmo, assim, ele gosta de falar essas coisas, mas eu acho que não é assim. Muito bem, continue achando, porque você vai morrer achando, mas não vai para a glória com Cristo Jesus. É impossível. É impossível, igreja, é impossível. Nós temos que desenvolver, irmãos, uma comunhão real, porque a comunhão com Cristo Jesus é essencial à nossa vida, à nossa existência. Se você não tem comunhão com Jesus, a tua caminhada religiosa não está te levando para o céu. O achar que és crente não vai te salvar. Aí eu faço parte da igreja Missão Vivos, uma igreja bíblica e cristocêntrica. Pode bater no peito, porque realmente é. Mas só achar não vai te levar para o céu. Só congregar não vai te levar para o céu. Você tem que morrer, tem que morrer, tem que morrer, e essa é a palavra do Senhor. Essa morte, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Essa morte há de gerar comunhão com o Senhor. E estaremos esperando ansiosamente pela volta do Senhor Jesus, porque a volta de Cristo se aproxima. E eu quero falar para vocês, finalizando esta palavra, irmãos. Eu sei que vocês já estão cansados de ouvir essas coisas. Mas quer ir para o céu? Deixe de cansar-se com a palavra de Deus. Mas corra. Amém? Suba como águias. Amém? Porque esta é a verdade do Senhor. Não podemos cansar-nos da palavra do Eterno. Mas finalizando essa palavra, o Senhor Jesus está voltando. Quando será a volta de Cristo? Não sei. Amanhã, depois de amanhã, dentro de um século, quem sabe? Mas algo é certo. Nós temos que estar preparados. Porque no momento que Jesus voltar, ali será, de fato, o fim do mundo.
aqueles que amam o Senhor, ressuscitados juntamente com Cristo, que buscaram as coisas do alto, subirão com o amado. Não haverá um dia após a volta de Jesus. Não existirá um dia após a volta de Cristo. E aqueles que morreram sem Jesus, desde Adão e Eva até os nossos dias, serão ressurretos. Não essa ressurreição, mas para a condenação eterna. E aqueles que serviram a Jesus, com certeza ressurretos para a glória no céu. Opte por estar com o Senhor por ocasião da sua volta. Mas, como nós não sabemos a volta de Cristo, apenas uma certeza que há de acontecer, e a nossa ideia é que ela há de demorar. A morte está chegando. Para muitos aqui, não existe mais 2 décadas no futuro. Para outros, não existem 3 décadas, 4 décadas. Dá para você entender isso? Talvez não haverá dia seguinte para você. É assim a realidade da vida. E é por isso que a Bíblia diz que devemos estar preparados. Preparados. Estejam preparados. Só o versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Chega na sua casa, imprima 1 milhão de folhas A4 e colhe esse texto em toda a tua casa. Colhe no guarda-roupa, no fogão, na cozinha, no teto, na parede. Aproveita e coloca também no carro. Manda fazer uma camisa com esse texto. Amém? Nas redes sociais, coloca lá no history. Não caras e bocas, mas esse texto. Para que você jamais esqueça. Se não houver essa ressurreição que leva-nos a buscar as coisas do alto, não existirá ou existe salvação para o homem. Amém, amados? Glórias a Deus. Que o Senhor te abençoe. Que essa palavra não apenas te incomode, mas que ela seja a palavra de salvação na tua vida, de despertamento na tua vida. Vamos orar. Meu Jesus, eu te louvo por essa palavra tão magnífica que tu deixastes escrita para que nós pudéssemos nela meditar. Eu te louvo, Senhor, pelo teu ensinamento tão maravilhoso, pela tua orientação, pelo descortinar de uma verdade que muitas vezes nós não queremos enxergar ou vivenciá-la. Mas eu quero clamar nessa noite, meu Deus, que tu venhas despertar-nos, para que nós possamos nos deixar envolver por esta palavra, pelo teu Espírito, e nos adequarmos à tua vontade, buscando-o acima de todas as coisas. Oh Deus, nós te louvamos pelo teu amor que é tão grande, infinito, para com as nossas almas. Muito obrigado, Jesus, porque nos amou primeiro a ponto de dar a tua vida numa cruz. Nós te louvamos, nós te amamos e ansiamos por estar contigo na glória. Oh meu Deus, ajuda-nos a continuarmos firmes, inabaláveis na tua presença. Oh Deus, guarde a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe muito a tua vida. Busque as coisas lá do alto. Oh, glórias! Mensagem 1365.